Bom dia, meus irmãos. Que o Senhor nos conceda a graça de, neste seu santo dia, meditar em Sua palavra e ter os nossos corações consolados e fortalecidos pelo próprio Cristo ao meditar a respeito da Sua pessoa e da doutrina que emana do seu Evangelho. Então, queridos, quando eu estava meditando e me preparando para dar aula para os irmãos nesse domingo, eu fiquei pensando o que é que eu posso falar à igreja nesse momento de pandemia, como é que eu posso de alguma forma consolá-los com o ensino das Sagradas Escrituras. E a nossa igreja em especial, a gente viu desde o início da pandemia o cuidado que nós precisamos ter com o nosso coração e guardá-lo da ansiedade, do desespero, da falta de esperança no Senhor. Nós vimos também em outras ocasiões como é que o Senhor, como o nosso sacerdote, ele é aquele que nos consola quando nós oramos a Ele em meio às tribulações dessa vida. Então, quando as coisas parecem não se encaixar, parecem não fazer sentido, é aí que os nossos olhos são conduzidos para essa doutrina da justificação. Entenda que em momentos como esse de pandemia, em momentos como esse de desesperança, nada, queridos, nada irá trazer consolo ao nosso coração, se não for a pessoa de Cristo e a sua obra por nós. Então, quando nós pensamos na doutrina da justificação, nós, assim como os puritanos, os nossos pais, os reformadores e até mesmo todos os homens que surgiram na história da igreja, nós precisamos chegar a essa doutrina, não somente como uma doutrina que traz iluminação à nossa mente, não somente uma doutrina que traz clareza ao nosso entendimento, mas principalmente essa doutrina ela precisa trazer chama aos nossos corações a tal ponto de nos sentirmos aquecidos pelas promessas de Cristo. Então, queridos, quando nós pensamos na doutrina da justificação, nós precisamos, antes de iniciar, antes de começarmos a estudá-la, precisamos entender qual é o fundamento da fé cristã, inclusive também qual é o fundamento da doutrina da justificação. Nós precisamos entender que todas as bênçãos que o povo do Senhor desfruta, tanto nesta vida, como na vida por vir, tem como fundamento a união com Cristo. Ou seja, a justificação, a santificação, a adoção, a regeneração e todas as demais bênçãos que emanam do Evangelho e vêm ao nosso encontro através do Espírito Santo em Cristo Jesus, só possui o seu sentido e propósito quando visto pela união com Cristo. Tire essa doutrina do centro da vida do crente. Tire essa doutrina do centro da vida cristã. E só restará desespero e desânimo para o coração do crente. Nós precisamos entender, queridos, que o Evangelho, e eu tenho constantemente ressaltado isso aos irmãos, que o Evangelho ele não é apenas o fato de Cristo ter morrido por nós. Então, nós precisamos entender que nós estudarmos qualquer doutrina, nós precisamos entender que todas as bênçãos que o povo do Senhor desfruta têm como base, têm como fundamento a união cristã. Então, nesse sentido, o puritano Thomas Gooden, ele vai dizer, não é o fato de eu ser regenerado que me dá o direito a todos esses privilégios, mas é Cristo quem me toma e então me dá o seu espírito, fé, santidade, etc. É por meio da nossa união com Cristo e da santidade perfeita de sua natureza a quem estamos unidos e participamos dos privilégios e bênçãos da nova aliança. Então, quando nós entendemos o fundamento da doutrina da justificação e de todas as demais bênçãos, nós perguntamos por que a união com Cristo é tão importante, é tão necessária para nós entendermos a doutrina da justificação. Então, quanto a isso, João Calvino ele vai dizer, precisamos entender que, enquanto Cristo permanecer fora de nós e estivermos separados dele, tudo que ele sofreu e fez para a salvação da raça humana continua sem ter qualquer utilidade e valor para nós. E novamente, Thomas Gooden ele vai dizer, estar em Cristo e unido a ele é a constituição essencial de um crente. Então, nenhum crente pode se alegrar na salvação em Cristo Jesus. E nenhuma das bênçãos que Cristo ele sofreu e conquistou por nós pode ser palpáveis para o povo do Senhor se nós não estivermos unidos a Ele. Por isso, ninguém pode desfrutar das bênçãos salvíficas de Deus sem estar unido a Cristo pela fé. Isso fica muito claro, queridos, porque facilmente nós confundimos as bênçãos que emanam do Evangelho
pensando que os homens, os ímpios, eles têm direito a essas bênçãos. Então, não são poucas as vezes em que nós chegamos à seguinte conclusão que uma pessoa que não crê em Cristo Jesus, uma pessoa que não foi redimida pelo seu sangue, nós afirmamos que ela se arrependeu, ou que talvez a sua boa conduta seja uma manifestação da santidade que tem sido operada em seu coração. Então, quando nós olhamos para esse aspecto da união com Cristo, nós podemos perceber que o ímpio, aquele que não está unido a Cristo, ele não pode se arrepender verdadeiramente do seu mau proceder. Ele não pode se arrepender das suas atitudes, que ele faz tanto para com Deus quanto para com o seu semelhante. Ele não pode progredir em santidade, de maneira que essa santidade seja aceita diante de Deus. Ainda que ele faça boas obras, ainda que ele seja um bom marido, um bom pai, um bom funcionário, um bom trabalhador, ainda assim, pelo fato de ele não estar unido a Cristo, isso não produz nada perante o Senhor. Então, queridos, quando nós fundamentamos essa doutrina, quando antes de iniciarmos o estudo da doutrina da justificação, nós temos como fundamento a união com Cristo, aí surge então a pergunta: por que a justificação é necessária? É aí que os nossos olhos são conduzidos mais uma vez e sempre aos 3 primeiros capítulos de Gênesis, onde relata a criação do homem, o pacto das obras que Deus faz com o homem e a sua queda. Nós precisamos entender que em Adão, o nosso cabeça federal, aquele que representava toda a humanidade, ele estava diante do Senhor, representando toda a humanidade, de tal forma que se ele cumprisse o pacto das obras, se ele não comesse do fruto proibido, ele então traria a si mesmo e a sua descendência vida eterna e salvação e redenção perfeita. Mas como ele desobedeceu a Deus, quebrando o pacto e comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, por isso que Adão, não somente Adão sofre as consequências do pacto quebrado, mas todos aqueles que descendem dele ordinariamente. É por isso, então, que Romanos, capítulo 5, ele vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Jó, em outro lugar, no Antigo Testamento, já essa doutrina de que essa doutrina de que todos descendem de Adão e descendem em pecado, sobre as consequências do pacto das obras quebrado, Jó ele vai afirmar: como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Nesse sentido, então, queridos, a justificação ela se torna necessária pelo fato de não haver em nós justiça que nos salve da ira santa de Deus. Você nota que nós precisamos percorrer um caminho até entendermos de maneira plena essa doutrina. Nós precisamos percorrer um caminho para que essa doutrina ela se torne palpável e se torne clara à nossa mente e ao nosso coração. Nós precisamos entender que nós estamos em Adão como o nosso cabeça federal, e todos aqueles que descendem dele descendem sobre as consequências de um pacto quebrado e carecem agora da glória do Senhor para serem salvos. Então, quando nós entendemos esses dois aspectos, de que a união com Cristo é o fundamento de qualquer doutrina, de qualquer bênção que o crente tem, e no mais, dando um zoom, e no mais de forma específica, quando nós entendemos que a justificação ela se torna necessária por descendermos de Adão, aí nós somos conduzidos, queridos, para aquilo que os nossos símbolos de fé dizem, em especial o Catecismo Maior de Westminster. Ele vai dizer em sua pergunta 70 o que é a justificação. Então, ele responde: a justificação é um ato da livre graça de Deus em favor de pecadores, pelo qual ele lhes perdoa todos os pecados, aceita-os e considera-os justos à sua vista, não por causa de alguma coisa operada neles ou por eles, mas tão somente pela perfeita obediência e pela satisfação de Cristo, que lhes é imputada por Deus e recebida pela fé. Então, queridos, quando nós recorremos aos símbolos de fé, especialmente a essa pergunta de número 70, nós não queremos colocar os símbolos de fé em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. Mas nós entendemos que quando nós recorremos aos símbolos de fé, nós precisamos entender o que é que os símbolos de fé, o que é a história da igreja.
ela fala sobre a justificação. Será que isso que eu tenho pensado sobre a justificação, sobre a santificação, sobre a adoção, será que ela é realmente bíblica? No que ela se fundamenta? É aí então que nós recorremos para o nosso símbolo de fé. Ele então nos concede essa resposta gloriosa. Nós veremos então agora, queridos, as referências bíblicas que provam esta doutrina, e nós iremos examinar sentença por sentença do que a resposta do Catecismo Maior nos diz. Então, a sua primeira sentença, ele vai dizer: a justificação é um ato da livre graça de Deus em favor de pecadores. E o texto prova é Romanos 3. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Então, quando o catecismo afirma que a justificação é um ato livre da graça de Deus em favor de pecadores, o catecismo entende que todos aqueles que estão em Adão carecem da justificação de Deus para se tornarem aceitos diante da sua presença e para serem recebidos na glória eternamente. Note que o catecismo, além de afirmar que a justificação é um ato de Deus indo até o homem, Deus indo salvar pecadores, ele afirma uma palavra que faz toda a diferença nesse estudo, que é um ato da livre graça de Deus. Diferente da justificação, queridos, que nós, após sermos redimidos pelo sangue de Cristo, após o Espírito Santo habitar em nós e nos conduzirmos a amar a sua lei, a amar a... Não é um ato acabado. Ainda se nós calejamos as nossas mãos, ainda se nós ralamos os nossos joelhos na tentativa de cumprir a lei do Senhor. Mas quando nós olhamos para a doutrina da justificação, em especial aquilo que os nossos catecismos eles afirmam, nós percebemos que a justificação é um ato estabelecido pelo Senhor. De maneira que, tanto nesta vida, quanto na vida por vir, eu e você nós podemos ter a certeza absoluta de que nós já somos santos e perfeitos diante do Senhor. Diferente de Adão, que pecou e sobre si carregou a maldição da quebra do pacto. Agora, queridos, em Cristo, nós podemos desfrutar de um pacto que foi obedecido e que nos torna justos diante do Senhor. Nós iremos ver isso mais à frente, de uma forma mais detalhada e mais específica, mas então o catecismo maior, ele continua, né? A sua segunda sentença é: pelo qual ele lhes perdoa todos os pecados e aceita-os e considera justos à sua vista. De novo, queridos, a justificação é um ato estabelecido e finalizado de Deus em Cristo Jesus para com os pecadores, e ele não leva em consideração aquilo que nós podemos produzir. Mas, além disso, ele perdoa os nossos pecados e nos torna aceitos diante da sua presença, diante da sua vista, como o catecismo diz. Esse é o consolo que essa doutrina tem para os filhos de Deus. Esse é o consolo que a igreja do Senhor tem em momentos como esse de pandemia. Nós, queridos, que se os nossos olhos, eles não somente param no desespero que esse mundo pode nos proporcionar, nós somos os mais miseráveis homens. Mas quando os nossos olhos estão voltados para a pessoa de Cristo, a sua obra, os seus ensinamentos, aí sim, ainda que eu venha a morrer, ainda que eu venha passar por um momento como esse de pandemia, ou de crise econômica, financeira, ainda assim, queridos, quando nossos olhos são voltados para essa doutrina, para a doutrina da justificação, que nós já somos perfeitos diante do Senhor, aí o nosso coração descansa na obra de Cristo. Aí o nosso coração encontra alegria e gozo em momentos difíceis como esse. E o texto que o catecismo usa para provar que Deus ele nos perdoa e nos torna aceitos diante da sua presença é Romanos capítulo 3. Ele vai dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé e dependente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos judeus, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulando, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, quando o catecismo ele pega esse texto de Romanos capítulo 3, ele traz um aspecto muito interessante que não somente os judeus,
que a salvação estava prometida a eles, mas também sobre os gentios, ou seja, em resumo, todos os homens, tanto judeus como gentios, tanto aqueles que foram alvo da promessa da salvação, como aqueles que não foram alvo da promessa da salvação, aqueles que, por meio da fé, se apegam a Cristo e aos seus méritos, eles são justificados da sua justiça, como diz Romanos, independente das obras da lei. E aqui, queridos, nós podemos observar um aspecto muito importante desta doutrina, em especial quando nós notamos que Cristo, ele não somente tira o nosso pecado, não somente nos purifica de toda a iniquidade, mas ele também coloca sobre si o seu manto de justiça. Então, nós podemos observar que, se Cristo tão somente nos purifica e tira os nossos pecados, não há diferença entre nós e Adão. Com a purificação dos nossos pecados, retornamos ao jardim do Éden e nos é dado novamente a possibilidade de pecarmos e cairmos em condenação. Entretanto, Cristo não somente nos purifica e tira os nossos pecados, mas ele nos imputa a sua justiça e nos declara justos diante de Deus. Agora, não mais em Adão e no jardim, mas em Cristo e no Calvário, nos tornamos justos diante do Senhor e verdadeiramente imagem e semelhança de Cristo. Note, queridos, o quão importante é você entender esse aspecto da doutrina da justificação que Cristo concede à sua igreja. É bem verdade que em 1 João e também nos evangelhos nos é relatado que Cristo, ele é aquele cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é aquele que nos purifica de todo mal, de todo pecado. Mas se Cristo tão somente nos purifica do nosso pecado, nós nos tornamos a semelhança de Adão. Nós retornamos ao jardim do Éden, homens e mulheres sem pecados, mas com a possibilidade de ser condenado eternamente pelo seu pecado. Mas quando Cristo, ele não somente nos purifica, mas coloca sobre si, sobre nós, a sua justiça, ainda que eu venha a pecar, pelo fato de carregar as consequências de um pacto quebrado, ainda assim, isso não me levará à condenação como levou a Adão. Em Cristo, somos feitos nova criação. Essa é o aspecto glorioso, meus irmãos. Cristo, ele não somente tira os nossos pecados, mas ele nos faz diferente de Adão. Ele coloca sobre nós a sua justiça. Nesse sentido, novamente, Thomas Goodwin, ele vai dizer, aos olhos de Deus, há somente dois homens, Adão e Jesus Cristo. Esses dois homens têm todos os outros homens pendurados nas tiras das suas cintas. Ou estamos sob as consequências de um pacto quebrado, ou estamos debaixo de um pacto que foi obedecido. Que verdade, meus irmãos, que verdade gloriosa. Isso deve trazer consolo à tua alma, em meio às lutas contra o pecado, em meio ao questionamento: será que o Senhor está vendo tudo que se passa na terra? Será que em mim há aquele vestígio da graça que me despertou do meu pecado? Será que eu realmente sou filho de Deus? Porque eu percebo que certos pecados eu não consigo vencer. Eu percebo que ainda eu sou preso a determinados vícios. É bem verdade, queridos, que o Senhor nos redime e tira o nosso pecado e coloca em nós o seu Espírito, para que agora nós amemos a sua lei e venhamos a obedecer com um coração pronto e disposto a nosso Deus. Mas ele também coloca sobre si a sua justiça, de maneira que diante do Senhor nós somos declarados justos e perfeitos. Eu preciso a todo momento tocar nessa tecla, porque o nosso coração e com a ajuda de Satanás nós queremos negar a obra de Cristo e a sua justiça. Muitas vezes nos apegamos à nossa justiça, muitas vezes nos apegamos àquilo que nós podemos cumprir pela lei do Senhor para garantir a nossa salvação, e nos esquecemos que Cristo, ele é o segundo Adão que cumpre perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar e coloca essa justiça sobre nós. Então, se em Adão ele desobedeceu ao pacto, e pelo fato de desobedecido ao pacto ele morreu e toda a sua descendência também morre nele, em Cristo, nós podemos observar um pacto que foi obedecido. E sobre nós estão as consequências agora, não de um pacto quebrado, não de maldição, mas de bênção e de salvação.
E nesse sentido, nós somos conduzidos para um outro aspecto daquilo que o Catecismo Maior ele vai dizer sobre a doutrina da justificação. Ele vai dizer, não por causa de alguma coisa operada neles ou por eles. A todo momento, meus irmãos, essa doutrina ela nos humilha e faz com que os nossos olhos e os nossos corações sejam reconduzidos e fitados somente na pessoa de Cristo Jesus e a sua obra. Não é aquilo que eu posso oferecer a Deus. Não é o fato de eu ser um bom marido, não é o fato de eu ser um bom filho que tira boas notas, não é o fato de eu ser um bom empresário que cuida honestamente e de maneira justa com os meus funcionários, mas é tão somente aquilo que Cristo ele faz por nós em nosso lugar. Então, Efésios, um texto bastante conhecido por nós, vai dizer, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em outro lugar, Paulo escrevendo a Tito, ele vai dizer, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados e escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a herança de vida eterna. Então, novamente, queridos, Cristo ele não somente tira o nosso pecado e coloca a sua justiça sobre nós, mas isso nos humilha de tal forma que não é aquilo que nós podemos fazer, mas é tão somente aquilo que Cristo faz em nosso lugar. Mas, como o Catecismo diz, a outra sentença, mas tão somente pela perfeita obediência e pela plena satisfação de Cristo que lhes é imputada. O texto de Romanos vai dizer, pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E em outro lugar, Romanos capítulo 4, ele vai dizer, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim dívida, mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Mas, queridos, que é muito interessante essa analogia que o apóstolo Paulo faz com um trabalhador. Ele vai dizer, ora, aquele que trabalha, em certo sentido, o salário que ele recebe é uma dívida do patrão para com ele. Ele trabalhou, ele ralou, ele fez com que, através da sua obediência, ele fez com que, através da sua obra, ele merecesse aquela recompensa. Mas quando nós olhamos para a doutrina bíblica da depravação do homem, de que o homem ele odeia a Deus, mas não somente odeia a Deus, mas ele também não consegue cumprir perfeitamente a sua lei. Não lhe resta nada, senão a condenação eterna. Então ele vai dizer, mas ao que não trabalha, ou seja, nós, aqueles que não e nós temos nada para oferecer, para que nós não temos nada para oferecer diante de Deus para garantir a nossa salvação. Nós, esses que não trabalham, porém, crer que somente Deus pode justificar, aí sim, ele é justificado na fé em Cristo Jesus. A justificação, queridos, nesse sentido, é o próprio Cristo que vem ao nosso encontro com a sua justiça e tira de nós o trapo de imundícia para colocar o seu manto glorioso de obediência perfeita sobre nós. Obadiah Grell, um ministro do século XVII, quando ele se referia sobre a união com Cristo e como ela tem implicações grandiosas para a vida do crente, em especial a justificação, ele vai dizer que, assim como na união matrimonial, a esposa é digna de honra por causa da honra do seu marido, da mesma maneira acontece com a nossa união conjugal com Cristo. Meu amado é meu e eu sou dele, pois temos direito a seu mérito e espírito, a sua justiça e vida, e temos posse de tudo isso.
Aí está, queridos, a importância de sempre olharmos para a pessoa de Cristo, a sua obra e a sua justiça. Se você parar, queridos, tão somente naquilo que você pode oferecer a Deus, no teu bom comportamento, na tua justiça, na tua moral, nada resta para você. Não há esperança, não há consolo, porque a minha e a tua consciência nos acusa de que nós não cumprimos perfeitamente a lei do Senhor. Mas quando nós olhamos para Cristo e para a união que nós temos nele, aí nós percebemos que não somente a salvação nos é garantida, mas a justificação, a santidade, a adoção, a regeneração e todas as demais bênçãos que Cristo nos promete através do seu Evangelho. É aí que nós olhamos para a obediência ativa e passiva de Cristo. E o que é que isso quer dizer? Nós olhamos para aquele Cristo que voluntariamente se encarnou, se dispôs a habitar entre nós, cheio de graça e verdade, e cumpriu a sua obediência ativa em nosso lugar, a lei do Senhor. De maneira que a obediência ativa, que é Cristo obedecendo a lei perfeitamente, e a obediência passiva, que é aquele Cristo que voluntariamente, por amor à sua igreja, ele se encarna e morre em nosso lugar. Essas duas obediências, os seus méritos, são imputados em nós. De maneira que aquilo que eu e você não conseguimos fazer, Cristo fez em nosso lugar. E ele então nos torna santos e perfeitos e justos diante da vista do Senhor. A justiça de Cristo nos livra da ira vindoura e nos declara justos diante de Deus. Além disso, você precisa entender, a justiça de Cristo é o padrão de santidade e de toda a verdade debaixo do sol e acima dos céus. E por que eu falo isso, queridos? Que a justiça de Cristo ele não somente nos livra da ira vindoura e nos declara justos diante de Deus, mas ela também é o padrão de santidade e de toda a verdade. Eu falo isso, queridos, porque não são poucas as vezes em que, diante dos pecados de nossos irmãos, diante dos seus fracassos, nós olhamos para determinados pecados e nós buscamos a nossa justiça. Nós buscamos redimir a nossa alma ao olharmos o fracasso do nosso próximo. Note que eu e você, nós não somos o padrão de justiça. Eu e você, nós não somos o padrão de retidão. Eu e você, ainda que eu não seja casado, você não é o padrão de marido perfeito. Cristo é o cabeça da sua igreja. Cristo, ele é o padrão de santidade. Cristo, ele é o padrão de toda a justiça. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter um cuidado ao lidarmos com os fracassos e os pecados dos nossos irmãos. É bem verdade que nós devemos confrontar aos nossos irmãos com a lei do nosso Deus, mas ao mesmo tempo nós precisamos conduzir a nós mesmos e aos nossos irmãos a Cristo. Porque a minha justiça, ela não é o padrão. Porque a minha justiça, ela não me salva. Mas a justiça de Cristo, ela me salva e por isso ela se torna o meu padrão. E por fim, a última sentença do catecismo, da pergunta que diz respeito à doutrina da justificação, ele vai dizer, todas essas bênçãos, todas essas justiças, ela é recebida somente pela fé. Então, o texto de Filipenses e o texto de Gálatas vão deixar isso muito claro, meus irmãos. Eles vão dizer, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Em outro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Nesse sentido, queridos, a fé por si só
não nos garante nada. Entretanto, quando esta fé tem como objetivo a justiça de Cristo, aí sim podemos dizer que temos verdadeira paz diante de Deus. Os puritanos eles costumavam dizer que a fé é a mão que se apropria do próprio Cristo e das bênçãos da salvação. A fé ela é como se fosse então a ponte que nos liga às bênçãos que Cristo nos promete e nos garante através da sua morte e da sua obra. John Ball, um outro puritano, ele vai dizer: a fé é a corda com que somos atados em Cristo Jesus. Novamente, queridos, a fé, ainda que seja necessária para nos apropriarmos das bênçãos do próprio Cristo, ainda assim, ela não é a causa primária da nossa salvação. É por isso que o catecismo ele deixa isso muito claro e, ao mesmo tempo, de forma bela. Ele vai dizer: não é nada que foi operado neles e nem algo que eles pudessem cumprir para que eles possam ser aceitos diante do Senhor. É isso que o nosso catecismo diz. Ó. Voltemos só para nós observarmos essa sentença. Ó. É que ele vai dizer aqui, ó: não por causa de alguma coisa operada neles ou por eles. Ou seja, não é a fé que é um dom de Deus que é operada em nós que nos garante a nossa salvação, que faz com que eu e você sejamos justos diante do Senhor. E nem muito menos por aquilo que nós venhamos a produzir. Nós já temos visto isso. Não é aquilo que o homem faz, nem aquilo que ele é algo, mas é aquilo que tão somente Cristo proporciona ao seu povo, que é a sua justiça. Então, note, William Lidford, membro da Assembleia de Westminster, ele vai dizer: somos unidos com Cristo antes de exercitarmos a fé, e que, na sequência, exercitamos a fé para nos apegarmos a Cristo. Novamente, queridos, parece que essa aula ela se trata de duas doutrinas, parece que essa aula ela se trata de dois ensinos. Um é a união com Cristo e outro é a justificação. Pelo contrário, queridos, nós só conseguimos entender a justificação quando nós olhamos para a união com Cristo. Quando nossos olhos estão voltados para a união com Cristo, aí eu consigo entender a justificação, a santificação, a adoção e a regeneração que há no coração do crente. Note que é pelo fato de eu e você estarmos unidos a Cristo, é que eu e você nos tornamos aceitos diante da presença de Deus. Eu falo isso, queridos, porque, por vezes, a minha fé e a sua fé, ela irá fraquejar. Eu gostaria, e também você gostaria, de que a nossa fé ela fosse inabalável, que a nossa fé ela sempre descansasse no Senhor e repousasse nas suas promessas. Mas, por vezes, nós somos incrédulos, nós não confiamos nas promessas do Senhor. E muitas vezes, diante de situações como essa, nós ficamos temerosos. Por isso que a fé, ela não é o fundamento da nossa salvação. Mas, ainda assim, ela é o meio pelo qual nos apropriamos da salvação em Cristo Jesus. E citando novamente Thomas Gooden, ele vai dizer: na condição de noiva, estamos apenas confirmando, através da fé, a união que já aconteceu. Diferente da ideia comum do casamento, onde se exige o consentimento das duas partes, existe por parte de Cristo com os eleitos a união espiritual que não exige consentimento por parte do pecador, porque é uma obra secreta realizada por seu Espírito, o qual primariamente se apodera de nós antes de nos apoderarmos dele. E em outro lugar, Thomas Bunde ele vai afirmar: Cristo se apodera de nós antes de crermos e em nossas almas realiza milhares e milhares de operações com as quais a nossa fé não coopera com nada. Cristo habita em nós e opera em nós antes mesmo de fazermos qualquer coisa. Antes que o novo crente tenha consciência disso, o nosso Senhor nos une a si e opera em nós. O Espírito regenera, o qual, por sua vez, exerce fé em Cristo e completa a união. Dessa união fluem todas as outras bênçãos. Então, queridos, que nós, já caminhando para o fim, nós podemos tirar aplicações práticas e gloriosas que essa doutrina tem para o coração do crente e para a igreja do Senhor. Note que, novamente, essa doutrina ela não tem simplesmente a finalidade de trazer entendimento e esclarecer a tua mente quanto à verdade do Evangelho. Mas, acima de tudo, essa doutrina ela tem a finalidade de aquecer o meio do teu coração em meio a essa peregrinação. É por isso que
O único consolo que o crente tem, tanto nesta vida quanto na morte, é a pessoa de Cristo Jesus e a sua obra. Se você está desanimado, queridos, se você se encontra sem esperança, sem propósito na caminhada cristã, eu encorajo você a olhar para o teu Salvador e a olhar para a sua obra. Estude a pessoa de Cristo e estude o que ele fez por você. Ame ao teu Salvador. E lá na cruz do Calvário, você encontrará o consolo para a tua alma. Não há nada mais desesperador para o homem do que perceber que a sua justiça, a sua retidão e o seu bom comportamento não podem livrá-lo da ira de Deus e da condenação eterna. Entretanto, Deus por Cristo Jesus e a sua justiça. Ele é aquele que tomou sobre si os nossos pecados e morreu em nosso lugar. Além disso, que grande consolo esta doutrina traz para o coração do crente. Mesmo diante das mazelas internas, diante dos desejos incontroláveis e do pecado que o assedia diariamente, o crente que é justificado por Cristo pode dizer: Cristo morreu por mim e a sua justiça está sobre minha cabeça. Nada poderá me separar do amor de Cristo Jesus. Somente a união com Cristo pode proporcionar a verdadeira justiça que o homem precisa para ser salvo. A união com Cristo leva o pecador a dizer em alto e bom tom: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Olhe para Cristo, queridos. Olhe para a sua justiça. Não se apegue em sua retidão. Não se apegue em tua moral, mas se apegue unicamente na justiça de Cristo. E aí sim você encontrará consolo em meio às suas lutas contra o pecado. Aí sim você encontrará propósito na tua vida. Encoraje a si mesmo todos os dias. Pregue o evangelho todos os dias à sua alma. E aí sim você encontrará consolo para o seu coração. E finalizando, queridos, por fim, o testemunho de um teólogo, Rachel Marshall, um teólogo que ajudou a fundar o seminário de Westminster lá nos Estados Unidos. Antes de sua morte, em uma entrevista à rádio, ele diz: não mereço a própria vida eterna por minha própria obediência. Deus sabe e a minha própria consciência sabe que mesmo depois que me tornei um cristão, pequei em pensamento, em palavras e em ações. Mas embora eu não tenha merecido a vida eterna por obediência própria, Cristo a mereceu por mim com a sua obediência perfeita. Não tenho retidão própria, mas investido da retidão perfeita de Cristo, imputada a mim e recebida somente pela fé, posso me gloriar no fato de que a recompensa gloriosa que Cristo ganhou para mim me aguarda. Eis o consolo que o crente pode ter, meus irmãos, nesta vida. É quando ele ama ao seu Salvador e quando ele é revestido por a sua justiça. Olhe para Cristo, queridos. Eu irei sempre tocar nessa tecla. Eu irei sempre repetir isso aos irmãos. Porque, por vezes, os nossos olhos ficam embaçados pela incredulidade. Por vezes, os nossos olhos ficam embaçados pelos nossos pecados. E perdemos de vista o nosso Salvador. Ele é a herança do seu povo. Ele é a nossa justiça que nos torna perfeitos hoje, mas também quando nossos olhos estiverem diante do trono, sendo julgado pelo Deus, Criador dos céus e da terra. Olhe para Cristo, queridos. Ele é a herança do seu povo, ele é a sua justiça. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.